Quando o assunto é ganhar dinheiro na internet, você provavelmente já conhece vários gurus. Mas agora chegou a hora de você conhecer quem não só ganhou mais dinheiro na internet, mas também o homem mais rico do mundo. Jeff Bezos foi a primeira pessoa a acumular um patrimônio de 200 bilhões de dólares, mais de 1 trilhão de reais. E muito disso foi conquistado no meio de uma pandemia. Para você entender o quão gigantesca é essa fortuna, se o Jeff Bezos gastar algo em torno de 2 milhões de dólares, é igual proporcionalmente a um cidadão americano comum gastar $1. Então, por exemplo, se um cara deixar $1 cair na rua, para o Jeff Bezos perder o equivalente ao que $1 significa para aquela pessoa comum, ele teria que acidentalmente deixar cair uma Bugatti do bolso. Mas aqui tem um detalhe importante. Se você prestou atenção, deve ter percebido que eu falei em patrimônio. Isso significa que o cara não chegou a ter 200 bilhões de dólares dentro de um cofre de banco. Mais de 90% desse valor está em ações, então conforme o preço da ação sobe ou desce, ele fica mais ou menos rico. O Elon Musk mesmo, antes da pandemia, ele tinha coisa de 60 bilhões de dólares de patrimônio, o que era bem pouco perto da fortuna do Jeff Bezos. Mas com a alta das ações da Tesla, o Musk alcançou o primeiro lugar e ainda foi tumultuar no Twitter respondendo com uma medalhinha de segundo lugar num tweet do Jeff Bezos. Então agora que você sabe por que os bilionários ficam trocando de posição entre os mais ricos, se o Jeff Bezos já não for mais o número 1, você já sabe por quê. O Jeff Bezos fundou uma das maiores empresas do mundo, a Amazon, e uma empresa de astronáutica chamada Blue Origin. Que, mano, espera um pouquinho que eu já te conto o que essa empresa conseguiu fazer, cara. Além disso, ele também conseguiu juntar umas moedinhas do sofá, algumas notas perdidas nos bolsos, um vale-refeição, 2 vale-transporte, um pirulito Big Big. Aí ele juntou tudo, inteirou 250 milhões de dólares e ele foi e comprou o jornal Washington Post. Cara, essas empresas que o Jeff Bezos fundou chegaram num nível tão absurdo que depois desse vídeo eu duvido que você não fique pensando, caralho, o maluco é foda. E além disso, eu ainda separei algumas dicas que ele fala para os jovens que querem ter sucesso na vida. Então não mosca, assiste até o final para você não perder, que tem muita coisa legal, cara. Antes de começar, eu tenho um recado do nosso parceiro K10 Investimentos. Chegou a primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Conheça a K10 Investimentos. Aqui o seu dinheiro valoriza como jogador de futebol. E você pode negociar, comprando, vendendo ou trocando com os outros investidores. Não importa se seu perfil é conservador como uma boa defesa, moderado como um meio-campo inteligente ou agressivo como um ataque matador. K10 Investimentos. As emoções da Bolsa de Valores com as regras claras do futebol. Se você quer aproveitar a oportunidade do seu dinheiro se valorizar como um jogador de futebol, clica no link da descrição e faz o seu cadastro. Agora eu acho que você já conhece essa música. CEO Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. Se você não estava morando numa caverna sem acessar o TikTok e a Insta, você já ouviu essa música. Mas você sabia sobre quem ela era? Se você não estava ligado, essa música que viralizou no TikTok é sobre o fundador da Amazon. Só vale ressaltar que esse ano ele deixou de ser CEO para focar em outros projetos, como a Blue Origin, que eu vou explicar mais pra frente, que vale muito a pena você conhecer. Essa história eu dividi em 5 partes, e a primeira parte delas é o Jeff antes da fortuna. Jeffrey Preston Jorgensen nasceu em Albuquerque, nos Estados Unidos, quando a sua mãe tinha apenas 17 anos. E logo seus pais biológicos se divorciaram. Quando Jeff tinha 4 anos, a sua mãe se casou com um imigrante cubano, Miguel Bezos, que fugia dos perigos do regime de Fidel Castro, comunista. O nosso menino Jeffrey sempre se mostrou muito nerd e muito interessado em tecnologias. Ele adorava montar, desmontar e construir coisas, o que levou ele a cursar e se formar em Engenharia Elétrica e Ciência da Computação. Isso é um curso só, parece 2, mas é um curso só. Durante a faculdade, ele participou de algumas fraternidades de excelência acadêmica, e graças a isso, quando ele já era recém-formado, ele recebeu várias propostas, chegando a recusar até mesmo trabalhar para a Intel. Depois de saltar entre várias empresas, Bezos foi para o setor financeiro, onde chegou ao cargo de vice-presidente sênior de um fundo de investimentos aos 30 anos de idade. Mas Jeff era implacável. E esse até era o segundo nome que a empresa teria antes deles finalmente chegarem em Amazon. Relentless, ou no nosso brasileiro, implacável. E até hoje, se você acessar relentless.com, você cai no site da Amazon. Ainda quando ele trabalhava no fundo de investimentos,
Bezos conheceu Mackenzie, que seria a sua futura esposa. Mas aqui tem um fato curioso. Ela disse que se apaixonou pela risada dele. Quando eu fiquei sabendo disso, eu dei muita risada. Porque quando eu tava assistindo algumas entrevistas para fazer o roteiro desse vídeo, aí do nada ele começava a rir na entrevista, às vezes eu até assustava. Porque ele fala numa calma, mas de repente ele dá uma gargalhada, que eu vou deixar para que vocês mesmos definam ela nos comentários. Então vocês me falam aí o que vocês acham que essa risada parece. Very few ever have, the planetary alignment that leads to a tiny little company. A ideia de uma loja virtual surgiu depois que ele ficou sabendo que a internet aumentava coisa de 2.300% ao ano. Com esse número em mente, sabendo que os primeiros a se estabelecerem na internet dominariam o mercado, Bezos largou seu emprego e se juntou com a sua esposa Mackenzie, então se mudaram para Seattle, por acreditar que lá seria o melhor lugar para começar. Mas não é muito arriscado sair do emprego e tentar algo que pode falhar assim? For me, I think it's very important to pursue your passions, and if you're doing that, the risks are often not as great as they seem to be. So for me, when I thought about, leaving my job and starting this company, I knew there was a good chance that it wouldn't work, but I also knew that when I was 80 years old and thinking back over my life, I would never regret having tried and failed, but I might regret having never tried. And when I thought about it that way, it didn't actually seem like that big of a risk. Durante a longa viagem, o Jeff escreveu o plano de negócios da empresa e fez contato com os primeiros investidores para começar o sonho da Amazon. E o plano era o seguinte: se tornar gigante começando pequeno. Para isso, eles abriram uma loja online que inicialmente só venderia livros. Well, 3 years ago, I was in New York City working for a quantitative hedge fund when I came across the startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year. So I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. And I picked books as the first best product to sell online, after making a list of like 20 different products that you might be able to sell. And books were great as the first best, because books are incredibly unusual in one respect, and that is that there are more items in the book category than there are items in any other category by far. Music is number 2. There are about 200,000 active music CDs at any given time. But in the book space, there are more than 3 million different books worldwide active and in print at any given time across all languages, more than 1.5 million in English alone. So when you have that many items, you can literally build a store online that couldn't exist any other way. And that's important right now because the web is still an infant technology. Basically right now, if you can do things using a more traditional method, you probably should do them using the more traditional method. Com esses argumentos e ainda avisando que a chance de dar errado era algo em torno de 70%, ele convenceu os investidores e conseguiu levantar praticamente $1 milhão, sendo que 245 mil vieram dos pais dele. Agora acho que vai aparecer um monte de gente falando que, mas também com esse dinheiro dos pais fica fácil. Só que eu acho que as mesmas pessoas não conseguiriam transformar esses milhares de dólares não só em milhões, mas em bilhões. É muito provável que a maioria virá igual o ganhador de loteria que fica pobre depois. Empreendedorismo não é fácil. Com a ideia e os recursos necessários para poder começar, eis que se deu início ao que seria uma das maiores empresas do mundo, a Cadabra. Cadabra? Esse era o nome da empresa, até que um advogado, em uma conversa com Jeff Bezos, entendeu que o nome da empresa era Cadáver. Então esse nome foi descartado e logo veio a segunda opção, o Relentless, que também foi descartado. Até que Bezos se depara com o nome do rio Amazonas, ou o Amazon River. E essa ideia era muito conveniente, porque devido ao fato de que as listagens de sites eram feitas em ordem alfabética naquela época pré-Google, isso foi em 95. O Google só iria surgir para poder facilitar as buscas na internet em 98. Então imagina procurar um site igual você procura um número ou um nome na lista telefônica. Deve ter gente que nunca nem sequer fez isso hoje em dia. Eu acho que eu tô começando a ficar velho. O início da futura empresa trilionária. A Amazon surpreendeu desde o começo. Mesmo sendo uma empresa de garagem com todos os processos de empacotar e despachar sendo feitos manualmente, em 2 meses eles já vendiam para os Estados Unidos inteiro e em mais 45 países, faturando uma média de $80 mil por mês. Nos primeiros meses, e isso na década de 90, cara.
A companhia, como quase todas as startups, queimavam caixa para poder crescer rápido, sendo necessário sempre novos empréstimos e investidores. Mas o investimento pesado deu muito resultado. Em menos de 2 anos, a empresa já estava se lançando na bolsa de valores, o que chamamos de IPO. No IPO, cada ação custava $18. Hoje que eu estou gravando esse vídeo, cada ação custa $3.444. Quem comprou $1.000 naquela época, hoje teria 2 milhões. Só do tanto que a Amazon se valorizou, cara. E o cara ainda fez uma empresa de viagem espacial, cara. Muito mais que uma simples livraria. A young person should find something that they're passionate about to do. If you don't love your work, you're never going to be great at it. Desde o começo, o plano de Bezos era começar pequeno e ficar gigante. Então Jeff seguiu a sua paixão por tecnologia e continuou inovando. 3 anos depois da criação da empresa, ela já passou a vender CDs e filmes. Dependendo da sua idade, você pode nunca nem sequer ter visto um CD na vida. Mas aqui a gente está falando de 1998. Além disso, a Amazon começou a comprar concorrentes de outros países para poder se internacionalizar e ganhar mercado. 1 ano depois disso, em 99, a Amazon já estava com mais de 350 sites parceiros, graças ao sucesso do seu programa de afiliados. Nesse ponto, a Amazon já estava quase igual a relojoaria do Sr. Gonçalves aqui da minha cidade, que já estava vendendo tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Entre 2000 e 2001, aconteceu o estouro da Bolha.com. Para explicar bem rapidamente, a Bolha.com foi uma avalanche de empresas de tecnologia sendo listadas na Bolsa de Valores muito rápido. Só que muitas delas não conseguiram se manter, não tinham um plano de negócio sólido e nem sequer dava lucro. Então várias delas começaram a quebrar uma após a outra conforme iam acabando os investimentos. Então a Nasdaq, uma das bolsas americanas, chegou a cair 77%. O que, parando para pensar, é coisa rotineira na vida de quem investe em shitcoin que promete ser um novo Bitcoin. Mas enfim. A queda foi tanta que o patamar onde tudo começou a ruir só foi ser recuperado em 2015. E a empresa de Jeff Bezos, sendo uma empresa online, sofreu muito com a crise. Mas como ele mesmo disse, faça algo que você ama, ou você nunca será realmente bom naquilo. Como Jeff era fascinado por tecnologia, então a Amazon lança o Amazon Web Services. Graças ao serviço de computação em nuvem, a empresa passou a se tornar uma das maiores provedoras de armazenamento de dados. Ela fornece armazenamento para a NASA e para a Netflix, por exemplo. Só em 2019, essa empresa já gerou 25 bilhões de receita. A grande inovação na leitura. Desde a década de 90, a Amazon já tinha mais livros no catálogo do que qualquer loja física. Mas em 2007, passou a ser possível carregar milhares de livros para qualquer canto. Isso graças ao lançamento do Kindle, o leitor de livros digital da Amazon. A empresa tinha um aparelho inovador que é líder de vendas até hoje. Com o Kindle, além de lucrar com a venda do aparelho, as vendas de livros digitais dispararam. Porque as pessoas agora queriam comprar livros. E onde você acha que elas vão comprar livro? No leitor digital da Amazon. Nos anos seguintes ainda vieram a Amazon Prime Video, a Alexa, e eles compraram várias empresas gigantes como a Twitch, por exemplo. Até que chegaram num valor de mercado de mais de $1 trilhão. A empresa vale mais que o PIB do Brasil. Bom, mas ser um empresário de sucesso não necessariamente faz ele ser a melhor pessoa do mundo. Tanto é que ele foi eleito o pior chefe do mundo pela Confederação Internacional de Sindicatos. Entre os vários motivos está o fato dele ter tratado os funcionários na Alemanha como robôs e não esconder que eles seriam substituídos por máquinas. Pô, cara, gente finíssima. Além disso, um vazamento de dados expôs que ele tinha um caso com uma jornalista, o que levou ele a se divorciar da Mackenzie, que eu falei lá no começo do vídeo. Depois do divórcio, ela se tornou a 3ª mulher mais rica do mundo. Jeff Bezos se divorciou e ainda continua rico pra cacete, cara. Esse ano algo surpreendeu. Depois de 27 anos, ele deixou o cargo de CEO da Amazon. Mas seria para ele finalmente sossegar? Ele vai curtir um pouco os bilhões dele? Não! O careca não para, meu! O careca não para, cara! Ele deixou o cargo de CEO, mas ele ainda é executivo. Só que ele deixou o cargo para poder cuidar da empresa de viagem espacial dele. O mano criou outra empresa bilionária, cara! A Blue Origin.
Tipo assim, dominar quase 50% do comércio digital dos Estados Unidos era muito pouco para ele. Ele ainda tinha que mandar civil pro espaço, cara. Isso mesmo, não foi um militar treinado, não foi um astronauta formado em 200 coisas, pesquisador de Harvard. A Blue Origin, empresa de astronáutica dele, fez o primeiro voo civil sem piloto do mundo. Foram 4 pessoas. Ele, o irmão dele, e ainda a pessoa mais velha e a mais nova a irem pro espaço. Uma idosa de 88 anos e um jovem de 18 anos que pagou 22 milhões de dólares num leilão para poder estar lá. Bom, mas além de levar civil para o espaço, o foguete ainda pousa depois. Os foguetes de antigamente se destruíam ou ficavam em órbita. Mas esse foguete em questão simplesmente se divide em 2 partes e ambas pousam. E não é em qualquer lugar não. O propulsor pousa em uma base, cara. Pensando nisso, muito filme de ficção parece ser muito menos viajado agora. Mas sabe o que também é revolucionário? A primeira bolsa de jogadores de futebol do mundo. Dentre as várias outras formas de investimento, na K10i você consegue comprar tokens que se valorizam junto com os jogadores e times. Você pode lucrar também comprando e vendendo tokens que variam de preço conforme a posição dos seus times no campeonato. Então, para quem é um verdadeiro fã de futebol, chegou a oportunidade de misturar a sua paixão e os investimentos. Clica no link da descrição e se cadastra que com R$20 você já pode começar a investir. Uma coisa que eu acho muito interessante que o Bezos fala é o fato de que ele sempre prioriza dormir 8 horas por dia. Enquanto o Elon Musk, por exemplo, parece um robô falando que dorme poucas horas por dia, dorme na fábrica e etc. I get 8 hours of sleep. I prioritize it. Unless I'm traveling in different time zones, sometimes it's impossible, but for me, I need 8 hours of sleep. I think better, I have more energy, my mood is better, all these things. And think about it, as a senior executive, what do you really get paid to do? You get paid to make a small number of high quality decisions. Your job is not to make thousands of decisions every day. Warren Buffett says he's good if he makes 3 good decisions a year. Porque eu mesmo, se eu não dormir direito, eu fico um caco no dia seguinte, eu fico zero produtivo. Tem tanta coisa para falar que se fosse para eu colocar tudo isso aqui no vídeo, ele teria a duração de um filme. O cara está construindo, por exemplo, um relógio gigantesco dentro de uma montanha e do tamanho da montanha, que em teoria vai durar 10 mil anos. Talvez isso aí daria até um vídeo separado, mas enfim. Nesse vídeo aqui eu tentei deixar tudo bem resumido, só com as coisas mais relevantes e interessantes. Então, por favor, deixe o seu like e se inscreve no canal para dar aquela força. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer, eu fiquei dias pulindo até sair a versão final. Mas agora eu tenho um bônus para você que ficou aqui até o final. Se você gosta de criptomoedas, eu tenho um vídeo onde eu abro uma carteira pública que já tem 2 semanas, mas já está dando 13% de lucro. Com a cotação atual do dólar, algo em torno de R$800. E eu explico nesse vídeo por que você não precisa ter medo de investir em criptoativos e tokens. Além disso, eu fico sempre atualizando o que eu faço na carteira no grupo do Telegram, que também está na descrição. Então isso é uma ótima oportunidade para quem quer começar e não sabe muito bem o que fazer. O vídeo do início da carteira está no card, o link para você poder entrar no grupo está na descrição. Não se esquece de deixar o que você acha que a risada do Jeff Bezos parece nos comentários. Meu nome é Tony Mark, valeu, falou!